Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre esse problema que é a dengue, um problema histórico no Brasil. A dengue é um problema histórico que se encontra no Brasil há mais de um século. É uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, originário do Egito, que se espalhou pelo mundo a partir do contato dessa região com o mundo. O ovo desse mosquito ele pode sobreviver sem contato com a água, sem eclodir, por um ano. O mosquito pode ser vetor não só da dengue, mas também de outras doenças, como a febre amarela, zika e chikungunya. No Brasil, durante a primeira metade do século XX, a principal preocupação com ele era em razão da transmissão da febre amarela. Em 1955, conseguiu-se chegar à erradicação do mosquito no país. Entretanto, já na década de 60, a espécie foi reintroduzida no país em razão do contato com outros países das Américas que não conseguiram erradicar o mosquito. Destaca-se que nesse momento a erradicação foi alcançada com amplo uso de inseticidas que causam desequilíbrio ecológico e doenças no ser humano, como o DDT. Ao longo das décadas, o problema da febre amarela foi controlado por conta da vacina contra o vírus causador, enquanto a dengue tornou-se um problema crescente com um aumento exponencial dos casos e também de mortes. Nos últimos anos, a zika e chikungunya também se tornaram um grave problema. A dengue, zika e chikungunya podem gerar prejuízos às mulheres em processo gestacional, bem como a formação de fetos. Aí a gente pode destacar uma relação da zika com a microcefalia que foi reconhecida. Vê-se então que temos um desafio urgente a ser superado: construir estratégias sólidas que consigam proteger as vidas humanas contra essas doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti. Há as estratégias tradicionais de controle de reprodução do mosquito, em que os órgãos públicos delegam aos cidadãos o controle dos criadouros a partir de campanhas de conscientização, assim como realizam intervenções diretas em casos a partir do uso do poder de polícia e da vigilância sanitária. Aqui também a aplicação de inseticidas quando os casos aumentam, a fim de diminuir a população de mosquitos nas regiões mais afetadas. Essas estratégias têm se mostrado ineficazes para o controle do número de casos, tendo em vista que, ano a ano, o número de casos aumentam sem se alcançar uma redução no número e de mortes de pessoas. Existem novas estratégias que se baseiam no controle biológico do mosquito a partir de uma engenharia biológica, digamos assim. A iniciativa, considerada bastante promissora em 2023, é desenvolvida pela Fiocruz em parceria com outras instituições que se baseia em inserir uma bactéria chamada Wolbachia no mosquito transmissor. Pelos estudos desenvolvidos, a bactéria impede a transmissão dos vírus causadores dessas doenças no ser humano. Além disso, quando o mosquito com a bactéria se reproduz, ele transmite a seus descendentes essa bactéria. Por fim, existem diversos estudos de vacinas para dengue em desenvolvimento. Coloca-se em destaque uma vacina aprovada pela Anvisa em 2023, chamada de Qdenga, que pode ser aplicada a pessoas de 4 a 60 anos em 2 doses e tem uma proteção de cerca de 80% para a manifestação da doença e de 90% para a manifestação de casos graves da dengue após um ano de administração da segunda dose. Destaque importante é que essa vacina protege contra as 4 variantes do vírus causador da dengue. O SUS ainda não incorporou a mencionada vacina no Programa Nacional de Vacinas. Diante desse quadro, vemos que existem muitas iniciativas em desenvolvimento, mas nenhuma delas está conseguindo o propósito de reduzir o número de casos de dengue no país. O poder público tem o dever de reorganizar suas estratégias de ação de modo a interferir nesse quadro para proteger a vida humana, tanto no Brasil quanto em outros países também afetados pela doença, por meio de uma cooperação e compartilhamento de experiências com esses países. Para isso, deve-se estabelecer um plano de ação que seja levado a sério, com tempo certo, ações concretas, orçamento apropriado, fiscalização ampla e transparente. Enquanto não se tiver uma ação séria contra essa doença, novas vidas serão ceifadas
pelas omissões daqueles que deveriam agir. É isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixei aqui embaixo na descrição as fontes das quais eu tirei as informações para construir esse texto para vocês. Até mais, abraços.